O seu bebê ainda não rola? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 4 brincadeiras para incentivar o rolar do seu bebê. O rolar é um importante marco do desenvolvimento e permite que o bebê tenha mais autonomia para conseguir mudar de posição sozinho. Mas muitas vezes a família acaba achando que o bebê está demorando para alcançar esse marco. E é por isso que você pode sim incentivar através de brincadeiras simples que você pode fazer no dia a dia com o seu bebê. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E antes mesmo de te mostrar quais são essas brincadeiras, eu preciso te falar quando você já pode realizar essas brincadeiras com o seu bebê. O rolar é um marco que a gente espera que aconteça na fase de 4 a 6 meses, mas um pouquinho antes disso a gente já pode realizar essas brincadeiras para incentivando o bebê a aprender sobre a sua lateralidade, ou seja, a virar para os lados, e também aprender a rolar. Então, a partir dos 3 meses já é possível começar a fazer essas brincadeiras. E quais são as brincadeiras que você pode fazer com o seu bebê para incentivar o rolar? A primeira brincadeira é muito simples. É o bebê seguir o objeto de interesse com o olhar e com a cabeça e depois com o corpinho. Então, coloque o seu bebezinho de barriguinha para cima. Mostre um brinquedo que chame a atenção do bebê, que o bebê costuma gostar, ficar olhando, ficar ali encantado olhando para aquele brinquedo. E inicialmente mostre aqui na frente do bebê. Quando o bebê fixar o olhar, ou seja, ele olhar bem para esse objeto que você está mostrando, você vai trazendo esse objeto mais para o lado. O bebê inicialmente ele segue com os olhos quando ele é mais novinho. Quando ele está com uns 2 meses, ele já consegue seguir totalmente com a cabeça, então ele vira a cabeça para os dois lados e inicialmente o bebê vai seguindo com a cabeça e depois o corpinho vai virando junto, então ele vira a cabeça e vira o corpinho. Quando ele começa a fazer esse movimento de virar a cabeça e o corpinho, você começa a trazer esse brinquedo aqui mais para trás do bebê. Então esse brinquedo fica aqui mais para trás e o bebê vai seguindo com a cabeça, jogando a cabeça mais para trás e o corpinho costuma vir junto. Então conforme ele vai trazendo a cabeça, o corpinho vem junto e ele acaba muitas vezes conseguindo rolar. Se ele não conseguir chegar aqui e não souber o que fazer, você pode dar inicialmente uma ajudinha para ele virar totalmente para o bruços. E conforme o bebê for treinando, ele vai cada vez mais conseguindo movimentar o corpo sozinho e você vai oferecendo menos ajuda. Esse incentivo é importante você fazer sempre dos dois lados. Às vezes pode ter um lado que é mais fácil para o bebê, então se o bebê tem um lado que ele vira mais fácil, incentiva mais ainda do outro lado que ele está com mais dificuldade. E uma outra coisa que pode acontecer aqui nessa brincadeira é o bracinho do bebê ficar aqui preso e ele não sabe muito bem o que fazer. Se ele conseguir virar mesmo assim, não tem problema, deixa ele virar por cima do bracinho que ele mesmo vai aprender a tirar esse bracinho. Mas uma outra dica que pode ajudar o bebê a já virar sem prender o bracinho é você incentivar que o bebê alcance esse brinquedo. Então que o bebê traga a sua mãozinha mais para cima para tentar pegar o brinquedo e ele vai virando aqui com a mãozinha mais para cima. Então quando ele vira totalmente para o bruços, a mão já não está presa embaixo do corpo. Ele já consegue deixar o braço solto aqui sem ficar preso. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda brincadeira para você fazer com o seu bebê que vai incentivar esse movimento do rolar é o bebê pegar nos pezinhos. Esse movimento do bebê trazer as pernas para cima e conseguir alcançar seus pés, ele fortalece esses músculos aqui da barriguinha. E para o bebê conseguir rolar, ele precisa ter esses músculos fortes, ele ativa esses músculos para conseguir virar o seu corpo. Então, quando a gente está incentivando o bebê a pegar nos pezinhos, a gente também está ajudando o bebê a preparar o corpinho para o rolar. E o que você pode fazer para incentivar o bebê a pegar nos pezinhos? Você pode, você mesmo, trazer os pezinhos do bebê mais para cima, balançar, mostrar os pezinhos para que ele tenha mais interesse, mas ainda melhor é você fazer com que o bebê, ele mesmo consiga trazer os pezinhos para cima. Então você pode tentar trazer o brinquedinho mais para baixo, esses brinquedos que têm texturas diferentes são ótimos também para incentivar isso, e ir tocando com esses brinquedinhos no pezinho do bebê, para ele começar a sentir essa parte do corpo e ter esse interesse em trazer as perninhas mais para cima. Quando o bebê faz esse movimento de trazer as perninhas mais para cima por conta própria, ele já está ativando esses músculos da barriguinha também.
Então, não necessariamente ele precisa já pegar. Só dele fazer esse movimento aqui, ele já está ativando esses músculos da barriga. Então, você pode fazer esse incentivo de trazer o brinquedinho mais para baixo, para que o bebê tenha interesse em trazer as perninhas mais para cima, mas caso o bebê ainda não tenha interesse em trazer as perninhas mais para cima, uma outra coisa que você pode fazer é colocar um lençolzinho, algo que eleve o bumbum do bebê aqui, porque aí facilita. Se o bumbum está mais elevado, o bebê fica mais fácil para o bebê conseguir trazer as perninhas para cima para pegar nos seus pezinhos. Então, inicialmente, você pode colocar esse lençolzinho, essa toalhinha aqui embaixo para ajudar o bebê a elevar o bumbum e ir fazendo esse incentivo de tocar com os brinquedinhos no pezinho do bebê para ele ter interesse em trazer os pezinhos para cima e assim pegar nos seus pezinhos. Um outro acessório que ajuda o bebê a ter interesse em pegar nos pezinhos são as meias que são coloridinhas, tem umas que tem até uns sininhos. E aí, conforme o bebê vai balançando a perninha, vai fazendo barulhinho, e a cor também dessa meia, né, costuma chamar a atenção do bebê e o bebê começa a ter esse interesse em tentar pegar essa meiazinha. E a terceira brincadeira que você pode fazer com seu bebê para incentivar o rolar é a brincadeira da canoinha. Essa brincadeira, o bebê toca nos seus pezinhos, você incentiva o bebê a tocar nos pezinhos e vai cantando e brincando com ele de virar o corpinho para o lado e para o outro. Calmamente você vai incentivando o bebê a virar o corpinho para os lados. E aí chega o momento que você incentiva o bebê a virar totalmente para o bruços. Aqui você está incentivando tanto ele a descobrir as laterais do corpo e fazer esse movimento do rolar, como também ele descobrir os seus pezinhos e ter esse interesse em tocar nos pezinhos. Então é uma brincadeira que vai ser muito interessante para o bebê compreender como é esse movimento de pegar nos pés e de virar para o bruços. É importante que você faça esse estímulo como uma forma de fortalecer o vínculo também entre você e seu bebê. Então olhe nos olhos dele, converse com ele, explique que você está virando o corpinho ou cante uma musiquinha. Faça com que esse movimento não seja somente algo mecânico, que você está virando para um lado e para o outro, mas que seja algo prazeroso para o bebê também. Então que o bebê goste de fazer esse movimento, tenha interesse em realizar essa brincadeira com você. E se você quer saber como ajudar o bebê a passar por cada fase do desenvolvimento, como saber os sinais de alerta no desenvolvimento do bebê e como criar brinquedinhos que incentivam os movimentos e o desenvolvimento do bebê, eu te convido a conhecer o método Desimpede clicando no primeiro link da descrição. E a quarta brincadeira para incentivar o rolar do bebê é a brincadeira da redinha. Como funciona essa brincadeira? Coloque um lençol ou uma toalha embaixo do bebê. Então, o bebê aqui deitadinho de barriga para cima, você coloca o lençol ou a toalha aqui embaixo e com esse lençol e com essa toalha você vai fazer como se fosse uma redinha, virando o bebê de um lado para o outro, sempre brincando, cantando com o bebê para que seja algo interessante, não seja somente um movimento mecânico e aos poucos você vai incentivando o bebê a virar totalmente para o bruços. Quanto menos você fizer o movimento e mais o bebê for fazendo o esforço, mais o bebê vai trabalhando seus músculos. Então, inicialmente você pode ir fazendo esse movimento total do bebê virar, mas depois você pode ir somente dando o estímulo inicial e deixando o bebê fazer o restante do movimento para que ele vá ativando os músculos do seu corpo e vá aprendendo como ativar esses músculos para conseguir virar totalmente para o bruços. E uma dica extra aqui, essa brincadeira vai ajudar tanto o bebê a aprender a rolar para o bruços, como você pode usar essa brincadeira também para incentivar o bebê a desvirar. Esse movimento do desvirar costuma vir depois do bebê conseguir rolar, é normal vir depois, mas você pode aproveitar para estimular essa brincadeira no seu bebê também. Então, o bebê aqui de bruços, você vai incentivando o bebê a ir desvirando, aqui com muita calma para ele ir controlando o seu corpo e aprendendo a fazer esse caminho de retorno, de voltar para a postura de barriguinha para cima. E outra coisa muito importante nessa brincadeira é fazer com calma para não assustar o bebê. Não adianta você fazer super rápido e enrolando o bebê, que isso não vai ser bom, vai assustar o bebê e ele não vai aprender o movimento. A nossa intenção aqui é que o bebê aprenda a realizar o movimento. E já deixa aqui o seu like se você está gostando desse vídeo e para que ele alcance mais famílias e mais bebês também possam ser ajudados. E agora eu preciso te falar somente alguns cuidados importantes que você deve ter ao realizar esses estímulos, essas brincadeiras.
Sempre faça essas brincadeiras em uma superfície que seja mais firme. Então o chão é fundamental. Colocar um tapetezinho, um edredom, um tatame, algo que deixe também essa superfície mais confortável, que não seja direto no chão, principalmente porque o bebê está aprendendo a rolar, então muitas vezes ele vai fazer um movimento rápido e pode acabar batendo na cabeça. Então o tapetezinho é ideal. E também quando você estiver incentivando esse movimento do rolar, nunca deixe o bebê em cima de superfícies elevadas, na cama, no sofá, porque de um dia para o outro ele pode fazer esse movimento do rolar e acabar caindo. Então é muito importante você ter essa atenção, esse cuidado, e mesmo que seu bebê ainda não esteja rolando, você já está incentivando esse movimento. Não deixe o bebê sozinho de forma alguma em superfícies mais elevadas. E também respeite o ritmo do seu bebê. Sempre faça as brincadeiras de acordo com a tolerância do bebê. Se o bebê estiver demonstrando sinais de irritação, conforte o seu bebê e tente realizar em outro momento. Não adianta a gente querer forçar brincadeiras e estímulos que o bebê ainda não está preparado ou que ele não está gostando, porque isso não vai ajudar o bebê a aprender o movimento. A nossa intenção é que seja um momento prazeroso para você e para o seu bebê, para que ele aprenda esse movimento da melhor forma.